Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o professor Bruno Galvão e essa aula é voltada para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental, onde nós vamos tratar sobre o assunto Sol, Terra e Lua. Quais são os principais objetivos desta aula? Nesta aula, eu gostaria que você, aluno, pudesse diferenciar os movimentos de rotação e translação, compreender o solstício e o equinócio e entender as relações entre o Sol, a Terra e a Lua. Essa questão de entender as relações entre o Sol, a Terra e a Lua, principalmente com foco na interferência desses outros astros sobre a Terra. Então, o que seria a Terra, esse planeta que nós vivemos? A Terra é um corpo celeste que realiza complexos movimentos, que podem ser divididos em dois componentes principais, como a rotação e a translação. Então, todos esses corpos, esses astros que estão no espaço, quando nós pensamos em estrelas, planetas, na Lua e outros satélites naturais, asteroides, cometas, nós estamos falando de corpos celestes. E a Terra não é diferente. A Terra é um corpo celeste e existem dois movimentos realizados pelo planeta Terra, muito importantes, que são a rotação e a translação. Aqui primeiro o movimento de rotação. Vamos ver o que é isso. A rotação, então, é o movimento do corpo celeste em torno do próprio eixo. Aqui tem uma fotografia do planeta Terra. Existe um eixo aqui, que é essa linha branca, passando no meio do planeta Terra, mostrando que o eixo desse planeta ele é inclinado. E a setinha vermelha mostra essa Terra girando em torno desse eixo. Então, imagina que o eixo aqui, no meu caso, se eu fosse o planeta Terra, o eixo central passando aqui, e eu vou girar aqui em torno de mim mesmo. É isso que é o movimento de rotação, só que esse movimento, obviamente, não é feito por mim, é feito pelo planeta Terra. Eu coloquei, inclusive, que a rotação é um movimento do corpo celeste, porque não é só o planeta Terra que faz rotação, não. Os outros planetas do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Marte, esses planetas todos têm movimento de rotação, a inclinação deles que pode ser diferente do planeta Terra. A Lua também tem movimento de rotação e essa é a ideia de rotação. Então, na rotação, esse eixo que existe no centro da Terra é um eixo imaginário, tá? Ele seria uma linha reta que passa pelo centro do planeta. Vai do Polo Norte até o Polo Sul. E esse eixo, então, ele vai se encontrar inclinado em torno de 23 graus de inclinação em relação ao plano de órbita da Terra ao redor do Sol. Então, quando a gente pensa aqui, vou mostrar aqui rapidamente no flip chart aqui, a Terra em relação ao Sol aqui. Está aqui a Terra, o Sol é um desenho representativo, o Sol é aproximadamente 100 vezes o diâmetro da Terra, então a Terra é bem pequenininha perto do Sol. E quando você pensa que essa Terra aqui está girando em torno de si mesma, ela não está girando aqui retinho, não. Ela tem um eixo de inclinação, ou seja, ela não gira dessa forma, ela gira assim, meio tombada, girando dessa forma. Essa é a ideia, então, da inclinação do eixo de rotação do planeta Terra. O que mais a gente sabe sobre a rotação? É a rotação a responsável pela passagem dos dias e das noites. A face iluminada da Terra a gente chama de dia, enquanto a outra face nós chamamos de noite. Então, imagina aí que você aí, do outro lado da televisão, você é o Sol desse professor aqui, e esse professor aqui é a Terra. Então, você está jogando luz aqui em mim, planeta Terra. E essa parte que você está vendo em mim está sendo iluminada por você. Essa parte iluminada é o dia. Agora, as minhas costas você não está vendo, não é verdade? Você, Sol, está iluminando só essa parte aqui, à frente do meu corpo, que eu vou chamar aqui de dia. E a parte de trás do meu corpo, que não está sendo iluminada por você, Sol, é o que nós chamamos de noite. E isso só acontece por quê? Porque eu estou fazendo o movimento
de rotação. Agora estou iluminando aqui, ó. Agora aqui que é dia, estou de costas para você, me desculpe por isso. E à medida que eu giro em torno do próprio eixo, cada hora é dia num lugar e noite no outro, por causa do movimento de rotação. Outra questão do movimento de rotação é o que nós chamamos de movimento aparente do Sol. Vamos ver o que é isso. Um observador, uma pessoa qualquer, quando ela olha para o céu e tenta acompanhar o movimento do Sol durante o dia, ela tem a sensação de que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Esse fenômeno é conhecido como movimento aparente do Sol e sua causa é a rotação da Terra. Então, aqui é um ponto que tem que pensar direitinho para poder entender. Quando você vê o Sol nascendo a leste, e aí o Sol vai passando, aí meio-dia o Sol está mais ou menos no centro do céu, aí quando dá 6 horas da tarde ele está se pondo lá na outra ponta. Só que, na verdade, não é o Sol que está se movimentando. O Sol está lá parado e como a Terra está girando em movimento de rotação, a gente olha para o céu, a nossa sensação é de que o Sol está movimentando. Não é verdade. É você que está girando com o planeta Terra. Pode acreditar, numa velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. Aí você olha para o céu, mas eu não vejo eu movimentando nessa velocidade não. 1.600 km por hora, professor? É verdade. A rotação da Terra, ela gira em torno de 1.600 km por hora, só que nós não percebemos. Uma que o diâmetro da Terra deve ter uns 12.000 km de diâmetro. O diâmetro é de uma ponta da outra numa bola, numa circunferência. Então, essa movimentação da Terra girando em rotação, como a nossa noção de tamanho, nós não conseguimos acompanhar essa noção de tamanho, nós somos pequenininhos quando comparados a esse sistema todo, e olhando para o céu nós temos ainda a atmosfera do planeta Terra, né, onde tem as nuvens, onde tem o ar que a gente respira. A nossa sensação, a gente só consegue ter essa sensação de que nós estamos parados e que o Sol está movimentando, o que é errado. Nós estamos girando e o Sol está lá, de certa forma, paradinho. Bom, falamos de rotação, algumas consequências da rotação, que é o caso da formação de dia e noite. Falamos desse movimento aparente do Sol e já deixei claro que o Sol não está se movimentando dessa forma que nós sentimos. E agora eu vou falar de translação, é o outro movimento do planeta Terra. A translação é o movimento completo que a Terra realiza ao redor do Sol. Essa trajetória que o planeta realiza ao redor do Sol, então, ela é chamada de órbita terrestre e é elíptica. Elíptica, que palavra é essa, professor? Vamos pensar assim, se eu tenho aqui, lá vou eu com a minha mão, se a minha mão aqui for o Sol e se a Terra está girando ao redor do Sol, esse girar ao redor do Sol não é uma circunferência perfeita. A Terra não faz assim como se fosse uma bola perfeita, super medidinha, com um transferidor, não. O movimento que a Terra faz ao redor do Sol é como se fosse o de um laço de vaqueiro. Quando ele faz assim com o laço, é um movimento que parece um pouco oval, mas não é exatamente oval. Nós chamamos esse movimento de elíptico. Então não é uma circunferência perfeita esse movimento da Terra ao redor do Sol, é um movimento elíptico. Está aqui uma demonstração desse movimento. Essa translação ela vai levar 365 dias e 6 horas para ser realizada. Aqui você vê o Sol aqui, o planeta Terra, a gente vê que essa linha branca aqui ela está representando o percurso do planeta Terra ao redor do Sol e esse percurso, repare que ele não é realmente uma circunferência perfeita, ele tem esse formato elíptico, que não é exatamente oval, que fique claro, mas é parecido. Então, o ano, apesar de nós falarmos assim, o ano leva 365 dias, essa relação nossa de passagem do ano é diretamente relacionada à translação. O movimento de translação é que define a passagem do ano. Do mesmo jeito que o movimento de rotação é que define dia e noite. Muitas vezes nós temos a ideia errada. Não, dia e noite é por causa das horas. Deu 6 horas da tarde, já entrou a noite. Opa, passou da tarde para a noite.
Ah, deu 6 horas da manhã, está entrando amanhã. Não, mas o que define dia e noite é o aparecimento e o desaparecimento do Sol, por causa da rotação. Tanto é que nós temos épocas do ano que o dia é maior e temos épocas do ano que a noite é maior. Não tem nada a ver com horas quando nós temos dias maiores e noites maiores. E a translação também, aqui, é que define a passagem do ano e não a contagem dos dias simplesmente. A contagem dos dias é para nós nos organizarmos. Então ela leva 365 dias e 6 horas, não é 365 dias certinho. E aí o que acontece por causa dessas 6 horas? Para compensar essas 6 horas a mais, convencionou-se adotar um dia a mais a cada 4 anos no calendário. Então, a esse ano, nós chamamos de ano bissexto. Então, você tem 6 horas lá a mais do que os 365 dias certinhos. Um ano, você acumulou 6 horas. 2 anos, você acumulou 12 horas. 3 anos, você acumulou 18 horas. Em 4 anos, você acumula 24 horas. E aí sim, você acrescenta um dia no calendário. Por isso que de 4 em 4 anos, a gente tem o fevereiro lá com 29 dias. Você acrescenta um dia a cada 4 anos, que é o acumulado de 6 horas por ano. Influência também da translação aqui, ó. Translação, ela está relacionada às estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Vamos ver isso. As estações do ano, então, elas são resultado da translação. Em algumas épocas do ano, então, a Terra encontra-se mais inclinada para um hemisfério que para o outro, devido ao seu eixo de inclinação. Logo, logo eu vou mostrar isso com mais tranquilidade. Mas então, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, a gente tem as estações do ano. Se ela faz um movimento elíptico, tem momentos que ela está mais afastada do Sol e tem momentos que ela passa mais pertinho do Sol. E qual seria essa consequência nas estações do ano, essa consequência do fato da Terra ser inclinada, ter esse eixo de rotação inclinado, junto com a translação? A consequência é que os hemisférios apresentam características diferentes ao longo do ano, com relação a fenômenos climáticos, comportamento de fauna e flora. Então, nós temos que, se você tem o verão no hemisfério norte, você vai estar tendo inverno no hemisfério sul. E quando tiver o inverno no hemisfério norte, você vai ter verão no hemisfério sul. Essa relação é por causa daquela inclinação da Terra, aquela inclinação de que ela não gira certinho assim, ela gira com uma inclinação. E como ela está inclinada, um dos pontos dela, ou o norte ou o sul, vai estar ligeiramente mais próximo ou afastado do Sol. Quando pensamos em estações do ano também, nós temos as mudanças de estação e essas mudanças estão relacionadas a esse termo aqui, solstício e equinócio. As datas de passagem, então, de uma estação para outra, elas vão ser definidas pelas posições da Terra, pela órbita terrestre, e são chamadas de solstício e equinócio. Vamos ver solstício e equinócio aqui, como que ocorre cada um deles. Primeiro vou falar do solstício. O solstício ele ocorre em junho e em dezembro e corresponde à posição da Terra em que há maior diferença entre a incidência de raios solares nos hemisférios. Então, quando pensamos em solstício, é justamente quando ocorre, quando o planeta Terra está passando ao redor do Sol, em um dos lados desse movimento elíptico, ele vai ter um hemisfério mais voltado para o Sol. Quando ele chega do outro lado, ele vai ter outro hemisfério mais voltado para o Sol. Essa diferença entre os hemisférios é o que nós chamamos de solstício. Nós temos também o equinócio. O solstício, então, tem uma grande diferença aí entre o hemisfério norte e sul em relação ao recebimento de luz solar. Já o equinócio, que ocorre em março e dezembro, corresponde à posição em que ambos os hemisférios são iluminados igualmente pelo Sol. No caso do equinócio, então, essa diferença que existe lá no solstício entre hemisfério norte e hemisfério sul, no equinócio isso não acontece.
No equinócio, a posição que o planeta Terra passa próximo do Sol é uma posição em que os raios solares que chegam ao hemisfério norte chegam com a mesma intensidade no hemisfério sul, e existe um equilíbrio aí da distribuição dos raios solares. Então, o equinócio é que de igual. Agora, numa figura para tentar enxergar isso melhor, porque só falando, às vezes, não dá para perceber essas ideias. Reparem aqui nessa figura, primeira coisa de tudo, reparem que em azul é o planeta Terra, amarelo é o Sol. Segunda coisa, muito importante, repare que não é um movimento circular. Imagina que você está olhando de cima aqui o Sol e a Terra, e você tem um movimento elíptico. Repare que o equinócio está, no caso aqui da posição dessa figura, acima e abaixo, e que no equinócio a Terra está passando mais próxima do Sol. E o solstício, nós temos aqui a Terra, no caso dessa figura do lado direito e esquerdo, nós temos o solstício de verão e solstício de inverno. Então, essa é a relação de solstício e equinócio. Com relação à questão da Terra ser inclinada, eu vou mostrar aqui no flipchart rapidinho como é que seria essa ideia de receber mais luz ou não. Vamos pensar nessa inclinação que a Terra está aqui agora. Aqui é o eixo dela. Então, se eu passar aqui a linha do Equador, quando eu falo que a hora está recebendo mais luz no hemisfério norte ou sul, no solstício, é isso, olha. Se essa parte, se a Terra está inclinada para cá, ela está mostrando mais esse lado aqui para o Sol. Não é verdade? E o hemisfério norte, ele está um pouco mais escondido da luz solar. Essa região aqui, ó, está recebendo mais luz solar por causa da inclinação da Terra. Só que quando a Terra passa aqui do outro lado do Sol, aí é o hemisfério norte que vai receber mais luz solar. É isso de que se trata o solstício, que às vezes é mais difícil de entender. Essa inclinação da Terra, essa inclinação vai deixar um dos hemisférios recebendo mais raios solares. A Lua. A Lua é o satélite natural do planeta Terra, pois é um corpo celeste sem luz própria e que orbita ao redor da Terra. Então, a Lua orbita ao redor da Terra, ou seja, ela faz translação ao redor do planeta Terra também. Assim como a Terra, ela tem um movimento de rotação também. E essa rotação da Lua leva 28 dias. A Lua também realiza um movimento de translação ao redor da Terra. Então, ao redor da Terra, a Lua está fazendo translação e rotação. E esse período que a Lua leva para dar uma volta completa ao redor da Terra também é 28 dias. Então, a rotação da Lua, ela girar em torno de si mesma, ela demora 28 dias. E ela girar ao redor da Terra também demora 28 dias. As fases da Lua estão relacionadas com esse movimento da Lua em relação ao Sol e a Terra, com o fato da Lua estar recebendo luz ou não do Sol. Então, nós temos aí a Lua nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas acontece de 7 em 7 dias. Pelo menos assim, nós padronizamos. Essa figura vai mostrar bem como é que seriam as fases da Lua. Essa faixa amarela que eu coloquei representa o Sol, a Terra no meio, e aqui colocamos 4 posições diferentes da Lua. Repare que o Sol sempre vai jogar a luz, obviamente, em direção à Lua, e que dependendo da região que a Lua está, ela vai nos aparecer de forma diferente. A Lua cheia só vai aparecer nesse azul mais escuro da Terra, que é quando é noite para a gente. A Lua nova ela vai estar entre a Terra e o Sol, e por causa disso, nós não vemos a Lua nova. Tem dia de Lua nova que você não vê nada no céu. E temos a Lua crescente minguante, que você consegue ver só uma parte da Lua recebendo luz. E aí temos as fases da Lua. As marés também são influenciadas pela Lua, porque a Lua também exerce força gravitacional e o Sol também gravitacional sobre a Terra. E essa gravidade da Lua também puxa as marés, assim como a Terra puxa todos os objetos para o centro dela. E, finalmente, os eclipses. Nós temos o eclipse lunar. No eclipse lunar, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, e com isso a Terra faz uma sombra na Lua. Se a sombra foi na Lua, eclipse lunar. Já o eclipse solar é quando a Lua, no movimento de translação, ela passa
entre o Sol e a Terra. Agora é a Lua que está fazendo uma sombra num pequeno ponto da Terra, portanto, está tampando o Sol para o observador. Então é um eclipse solar. Aí algumas referências bibliográficas, caso você deseje saber um pouco mais sobre o assunto. Mais referências aí para você poder se informar bastante. E é isso que eu queria falar com você hoje. No mais, eu desejo a você bons estudos.